Olá, me chamo Ana Emily e junto com a minha colega Ana Cláudia, iremos fazer um podcast com o tema Mulher na Ciência. Nós estudamos na EPE Isaías Gonçalves Damasceno e cursamos o segundo ano técnico em administração. Tudo bem, vamos começar explicando o porquê que estamos fazendo este podcast. Qual é o nosso objetivo afinal? As mulheres têm certa dificuldade de se destacar em várias áreas, e a ciência é uma delas. Por isso viemos explicar um pouco o porquê disso acontecer. E queremos também ressaltar alguns nomes de mulheres que precisam ser valorizadas e reconhecidas da forma que merecem. Bem, para começarmos, daremos uma breve contextualização sobre a mulher na história da ciência. Quando paramos para pensar ou conversar sobre a ciência, logo lembramos de nomes como Isaac Newton e Albert Einstein, mas nem sempre lembramos que a mulher tem um papel fundamental nos feitos científicos. Desde sempre, ela é bastante desvalorizada, seja dentro de casa como esposa ou no âmbito acadêmico. E na ciência não seria diferente. Mesmo com toda essa resistência imposta pela sociedade, com um estudo aprofundado, é possível considerar que as mulheres participaram ativamente da ciência, tendo sido responsáveis por grandes descobertas. Algumas delas sofreram grandes retaliações, como a matemática de Hipátia de Alexandria, que foi assassinada após seus estudos serem descobertos. Ao longo do tempo, foi possível a maior participação, ainda que com algumas restrições. Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel em Ciência e a receber 2 vezes a condecoração. Ela descobriu os 2 elementos químicos, rádio e polônio. Através da sua importância científica, foi e é possível que mais mulheres possam ter seus feitos relevantes perante a sociedade. Bom, agora vamos falar sobre algumas mulheres que fizeram história na ciência. Vamos começar pela Angela Mark. Ela é responsável por criar uma ferramenta muito importante no nosso dia a dia e que a gente praticamente não vive sem, que é o Wi-Fi. Ela era multitalentosa e que fez diversas invenções no campo das comunicações. Além disso, ela inventou um aparelho que fazia interferência em rádios que era usado para despistar os radares nazistas. Uma outra cientista muito importante é a Rosalind Franklin. Ela foi a responsável por descobrir a estrutura molecular do DNA. Rosalind é um grande nome que descobriu a dupla hélice do DNA. Uma outra cientista é a Mae Jemison. Ela é uma engenheira negra que, no entanto, ela foi a primeira mulher negra a ir para o espaço. A ex-astronauta viajou para fora da Terra em 1992, a bordo da missão STS-47, e entrou para a história. Outra cientista é a Ada Lovelace. Ela foi a primeira programadora da história. Ela ficou conhecida por ter desenvolvido o primeiro algoritmo que foi processado por uma máquina. Uma outra é a Florence Sabine. Ela investigou e fez descobertas importantes na área da anatomia, sistema linfático e sanguíneo. Ela dedicou sua vida ao ativismo a favor da saúde pública em seu estado, o Colorado. Bom, agora vamos conhecer um pouco mais sobre essas mulheres que fizeram parte da ciência. Começando por Marie Curie. Marie foi a primeira mulher laureada com o Nobel e a única a ganhar o prêmio por 2 vezes, em áreas distintas, além de ter sido a primeira professora mulher na Universidade de Sorbonne, na França. Foi a cientista que descobriu os elementos químicos, rádio e polônio. Marie formou-se em física no ano de 1893, enquanto o diploma de matemática veio em 1894. Nesse mesmo ano, conheceu o professor de física Pierre Curie.
Eles casaram-se em 1895 e assim a cientista adotou o nome Curie em seu nome, mas não aceitou abdicar de seu sobrenome polonês. Seus estudos sobre as radiações produzidas pelo urânio começaram em 1897, época em que o elemento era conhecido como raios urânicos. Marie Curie foi responsável por criar o termo radioatividade, ao concluir que a radiação emanava de dentro do átomo. O ano de 1903 foi agitado para Marie Curie e rendeu-lhe o reconhecimento pelos seus esforços. A parceria científica e acadêmica do casal Curie com Becquerel rendeu ao trio o Prêmio Nobel de Física, tornando a cientista a primeira mulher a ser premiada com tal honraria. Também nessa época, Madame Curie recebeu a medalha Nave, honraria dada pela Real Sociedade de Londres desde 1877, pelo reconhecimento de descobertas de química, também sendo a primeira medalha a ser concedida para uma pesquisadora do sexo feminino. Mary e Pierre tiveram duas filhas, Irene e Eve. Apesar de serem os responsáveis pela descoberta dos elementos rádio e polônio, Mary e Pierre não quiseram patentear o feito, para que outros cientistas pudessem seguir a pesquisa sobre a radioatividade. Pierre morreu em 1906, atropelado por uma charrete. Por esse motivo, o Nobel de Química foi atribuído somente a Madame Curie, que dedicou essa conquista e o restante de suas pesquisas ao falecido parceiro de vida e da ciência. Após décadas de sua exposição à radiação em seu ambiente de trabalho, Marie Curie morreu em 4 de julho de 1934, aos 66 anos, no sanatório de Saint-Célemus, na cidade de Passy, na França. Mary está sepultada junto com o Pierre Curie em Paris. Mesmo após a morte, Madame Curie quebrou tabus ao ser a primeira mulher enterrada no Panthéon de Paris. Bom, esse foi um pouco sobre a vida da Marie Curie. Rosalind Yellow também foi uma mulher muito importante na ciência. Ela entrou na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, em 1941, sendo assim a única mulher entre 400 homens. Rosalind teve que superar a discriminação para seguir sua paixão, a ciência. Ela teve que ouvir vários comentários a ridicularizando, até mesmo do diretor, que havia dito que mulheres não servem para trabalhar em laboratório. Mas Yellow nunca se deixou abalar, desenvolvendo assim durante sua carreira o radioimunoensaio, que é um método que detecta baixíssimas quantidades de hormônio no sangue com o uso de radioisótopos, assim lhe rendendo o Prêmio Nobel de Medicina em 1977. Sem dúvida, há muitas outras mulheres que tiveram um impacto significativo no mundo da ciência, mas que não foram homenageadas com o Nobel. Rosalind Franklin foi uma das grandes injustiçadas da ciência, já que sua contribuição à compreensão da estrutura da molécula de DNA não foi reconhecida na época em que vivia. Em 1952, ela ficou muito próxima de desvendar a estrutura da molécula por meio de imagens por raio-x de alta qualidade, mas o sexismo estrutural no meio acadêmico dificultava a carreira das mulheres na época. Por exemplo, as alunas da King's College não eram admitidas no restaurante e no salão de veteranos da faculdade. Contudo, sua colega de trabalho Maurice Wilkins compartilhou as imagens das moléculas de DNA com uma dupla de pesquisadores competidores na corrida, para obter assim a estrutura, Watson e Crick, sem o conhecimento ou permissão de Franklin. Dessa forma, com base nas informações que já tinham, eles propuseram a estrutura na revista Nature,
sem mencionar Franklin. Ela faleceu em 1958, vítima de câncer decorrente da exposição aos raios-x, e o Nobel de Medicina foi concedido a Wilkins, Watson e Crick em 1962. No entanto, a participação dela ainda não havia sido reconhecida. Jocelyn Bell Burnell foi uma astrofísica que conseguiu identificar a primeira evidência de um pulsar, que é um tipo de estrela de nêutrons com campo magnético intenso e que gira com alta frequência, emitindo radiação. Mas ela não conseguiu ganhar o Prêmio Nobel em 1974. Ao invés disso, quem ganhou o prêmio foi seu orientador Hewitt e a Martin Wiley. Jocelyn disse que teve que persistir para o convencer que encontrou uma anomalia, mas ele acreditava ser apenas um artefato. No entanto, a mulher conseguiu ganhar vários prêmios e honrarias, e foi presidente do Royal Astronomical Society. E assim, encerramos nosso podcast. Este foi um projeto interdisciplinar, orientado pela professora Gleiciane Albuquerque. Muito obrigado pela atenção de quem ouviu e tenham um bom dia!